Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quarta-feira, 19 de novembro, hora de ficar bem informado em Libras. Tá gostando do programa? Não deixe de fazer o seu comentário no Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visualtvbrasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Mais de 84 milhões de brasileiros vão receber o 13º salário, uma injeção de quase 160 bilhões de reais na economia. Nas ruas, muito movimento e muita gente já gastando o 13º com as compras de fim de ano. Pagando com o cartão, aí o mês que vem cai a fatura e eu pago com o 13º. Mas tem também quem se programou e vai usar o dinheiro extra para avançar nos projetos. Estou antecipando as minhas compras para o que eu sair no meu 13º em dezembro ficar poupado. Cristiane não está sozinha. Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que quase 39% dos consumidores vão poupar o 13º ou usar o dinheiro para pagar dívidas, em vez de gastar com presentes. Para este educador financeiro, o levantamento indica que faltou planejamento. Eu gastei mais do que deveria e hoje, no 13º, eu fico numa situação de querer corrigir os meus problemas. Isso não é correto. Por isso é importante fazer realmente uma boa faxina financeira. Já na outra ponta, a do empregador, pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo revela que quase 30% das empresas vão recorrer a empréstimos para pagar o 13º este ano. O percentual é o maior já registrado desde 2008. Este consultor financeiro explica que hoje os juros estão elevados para este tipo de empréstimo e que o empresário precisa ter cautela na hora de assumir o financiamento. E isso tem que ser muito bem planejado pelo empresário, pois que senão ele vai carregar um endividamento já importante no início do ano. Um projeto aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre concede desconto em restaurantes para quem fez a cirurgia bariátrica, viu, Jorge? Davi, a medida ainda precisa ser sancionada pelo prefeito. Quem se submeteu a cirurgias para redução do estômago poderá ganhar descontos em bares e restaurantes de Porto Alegre. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores estabelece um desconto sobre o preço de refeições servidas à la carte, em porção ou rodízio. O estabelecimento também terá a opção de oferecer um prato especial com porção reduzida. À medida em que esse paciente continua sendo segregado nas reuniões familiares, nas festas, nas confraternizações de família, por não poder frequentar os mesmos restaurantes que seus familiares, isso acaba fazendo com que o tratamento possa pôr tudo a perder. Segundo dados da Associação Rio-Grandense de Apoio aos Operados Bariátricos, o Brasil realizou 80 mil cirurgias do tipo no ano passado. 5 mil só no Rio Grande do Sul. Atualmente, a capital gaúcha é a cidade brasileira que mais possui pessoas obesas. Para a presidente da associação, muito mais do que um auxílio financeiro, a medida deve ajudar em questões mais profundas. Eu vou pensar em servir um prato mais justo, mais correto, com menos quantidade e vou evitar a exposição de excesso de alimento no meu prato. Acho que ajuda muito na questão psicológica isso, porque vai eliminando a compulsão na hora de comer. Se sancionada, a nova lei não influenciará nos preços da comida por peso, meias porções, lanches e bebidas. De acordo com o projeto de lei, para ter direito ao benefício, o cliente precisa apresentar um documento assinado por um médico que comprove que ele foi submetido à cirurgia bariátrica. O estabelecimento que se negar a dar desconto poderá ser multado. O projeto de lei não estipula o valor do desconto, que deverá ser definido pelo proprietário do restaurante. Mas para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul, a imposição do desconto por lei implica na liberdade econômica do estabelecimento. Quando entra uma lei em vigor que te impõe um atendimento a um cliente com uma condição especial de meia porção ou de quantidade diferenciada, tu interfere sim no objetivo dessa empresa, no foco desse atendimento que ela se propôs quando abriu. Beterraba, palmito,
cenoura, cebola. E então, vamos revisar os sinais? Beterraba, palmito, cenoura, cebola. Bom dia! Uma quarta-feira com futebol. Tem Copa Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro e tem também ao vivo aqui na TV Brasil, às 3h30 da tarde, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Você vai ver ao vivo, direto de Fraiburgo, uma cidade em Santa Catarina, o jogo Kinderman e Ferroviária. E é a primeira partida da grande decisão. O segundo jogo vai ser no domingo, dia 30 de novembro. Kinderman joga em casa, então vai evidente, tem um fator campo ao seu lado, vai ter o apoio da sua torcida, o que é fundamental no primeiro jogo, pois a decisão vai ser na cidade paulista de Araraquara. E logo mais à noite tem futebol pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue bem, necessita de mais 2 vitórias para garantir por antecipação mais um título. No caso, seria o bicampeão brasileiro. Foi campeão no ano passado e tem tudo para ser o campeão esse ano. Vamos ver mais uma rodada com muita emoção nesse Campeonato Brasileiro. E tem também o São Paulo, já na fase semifinal da Copa Sul-Americana. É o único time brasileiro que ainda busca um título nessa competição. Então não se esqueçam, logo mais 3h30 tem futebol ao vivo aqui na TV Brasil com a primeira partida da grande final do futebol feminino. Para você um grande abraço e até a próxima sexta-feira. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2016 procura voluntários para atuar nas operações de tecnologia da informação. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro e podem ser feitas na página rio2016.com/voluntários. E agora a gente vai ver como estão as obras no Parque Olímpico a menos de 2 anos para os Jogos, hein? Considerado o coração dos Jogos de 2016, o Parque Olímpico vai receber disputas de 16 modalidades. O terreno já abrigou o Autódromo Nelson Piquet e tem área de mais de 1 milhão de metros quadrados. Nas arenas, em fase final de montagem da estrutura, haverá competições de basquete, basquete com cadeira de rodas, judô, luta greco-romana, esgrima, entre outros. Se na superfície a impressão é que ainda há muito a se fazer, a infraestrutura subterrânea já tem 70% do processo concluídos, o que inclui mais de 10 quilômetros de redes de drenagem, 5 quilômetros de rede de esgoto, 8 de redes de água e mais de 20 quilômetros de redes de telecomunicações. No entorno, mais mudanças. Para garantir a mobilidade, 2 novas linhas de BRT, a Transolímpica e a Transcarioca. O diretor de projetos da empresa olímpica diz que as transformações vão impactar a vida de quem mora na região. Segundo ele, o cronograma está em dia. Uma preocupação de todos é em relação à economicidade dessas instalações, de não se construir elefantes brancos, de fazer instalações simples e eficientes, né? Então, várias delas são estruturas temporárias, porque não havia necessidade de você construir instalações permanentes. E as permanentes que vão ficar, elas vão se constituir no Centro Olímpico de Treinamento, que é o primeiro centro olímpico verdadeiro que o Brasil vai ter para treinamento de atletas de alto rendimento. A poucos metros, mais um canteiro de obras já começa a tomar forma. É onde ficarão hospedados os atletas olímpicos e paralímpicos, num total de mais de 15 mil pessoas. Com cerca de 200 mil metros quadrados de área, a futura Vila dos Atletas vai contar com 31 prédios. Depois dos Jogos, os mais de 3 mil apartamentos vão se tornar unidades residenciais financiadas pela Caixa Econômica Federal. A construção é feita com recursos da iniciativa privada e a Prefeitura ficou responsável pelas obras de infraestrutura, como pavimentação de ruas, saneamento básico e eletricidade. E olha só que interessante, um artista plástico contemporâneo aceitou o desafio de homenagear a obra de Aleijadinho, considerado o grande artista do período colonial brasileiro. O resultado você confere agora. O Profeta Jonas de 2014, o Profeta Jonas do século XIX,
Entre as duas obras, a homenagem do artista plástico Carlos Bracher ao conterrâneo que fez do barroco mineiro uma obra-prima universal. Nas telas, o realismo que se aproxima da fotografia com as cores dramáticas de quem quer retratar a alma de um gênio. A princípio, né, foi uma surpresa, porque Carlos Bracher, né, eu já conheço um pouco. Tô achando o tema abordado, né, do barroco, muito bonito. Eu tô achando bem autêntica, né? Eu acho que relata bastante as obras dele, pelo pouco que a gente conhece, que eu acho que eu não conheço todas, mas está muito bonita, está muito bem feita. Um dos principais monumentos com obras de Aleijadinho, a Igreja de São Francisco de Assis, é mostrada em 3 momentos: a fachada, o retábulo do altar-mor, o altar. Estou vindo aqui pela primeira vez e está sendo uma revelação saber que o Aleijadinho tem outros seguidores, né, de outra forma, representando a sua arte. E isso é muito importante, né, para a história do Brasil. E o Visual termina aqui e a gente se encontra amanhã de novo. Um bom dia para você. Até amanhã.